questão biológica que eu não sei explicar, uma espécie acabou não podendo mais procriar com a outra espécie, e aí foi tornando aquele filo mais independente ainda, e lá na base da linha genealógica, o mesmo ancestral do leão é o mesmo ancestral da chitara, é o mesmo ancestral do gatinho siamês que está lá na sua casa. Isso, para mim, é adaptação, a mudança genética. Como todos os nossos seres humanos somos iguais, somos da mesma raça, não existem raças. Esse negócio de raça negra, não existe. É raça humana, uma. Mas eu sou negro, o outro é mais negro do que eu, o outro é loiro, o outro é caucasiano, um é magro, o outro é gordo, um é baixo, o outro é alto, um tem cabelo, outro não tem. Mas somos todos seres humanos. Eu tenho cabelo, só para deixar claro. Não, só para ficar bem claro. Só para ficar bem claro. Eu sou a nova linha. Careca cabeludo. Não, e o pior é que se os evolucionistas estiverem certo, o Sérgio está mais evoluído, porque diz que a tendência da evolução é perder os pelos. Tá vendo só? Tamo certo. Então, mas entendeu? Eu sou cabeludo pra cacete, pô. Só desse esse preâmbulo aqui, que disso aí eu assino embaixo, porque tá lá, é empírico. Você vê os animais mutacionando. Darwin, quando ele pegou as pombinhas e fez a seleção artificial ali, isso ele comprovou. Isso para mim não tem dificuldade nenhuma. Só que no espantalho, parece que, eu acho assim, que Deus pegou a varinha mágica, pum. Criou tudo do jeito que tá. Tudo do jeito que tá. E não é isso que eu acredito. E não é isso que a Bíblia diz também. E assim, eu acho que entre quem acredita numa teoria e na outra... Tá, mas aí é o design inteligente, né? O design inteligente é esse de criou tudo do jeito que tá e foi, né? Não, criou tudo, tem muita gente do design inteligente que acredita na mesma coisa que eu. Entendi. Aliás, o design inteligente ele é até mais amplo, porque o design inteligente não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Ele é até mais amplo. Tem cara do design inteligente que diz exatamente o que eu estou falando. E o pau quebra também no design inteligente. Em que sentido? Foi um momento que eu até pensei que você ia falar do Big Bang agora, que pediu o Sérgio aí. Lá, como no mundo acadêmico, a gente estava conversando lá embaixo, eu e o Sérgio, dentro da área, esquece religião e ciência. Dentro da área do Sérgio ali de trabalhar com petróleo, fósseis, petróleo, tem um cara, ateuzão igual ele, que tem os mesmos degrees dele, que vai falar... Isso aqui é bobagem porque eu acredito nisso. Acredito não. Eu penso assim. Você vai falar, não, desculpa. Eu penso isso. Tá certo? Então, como dentro da área tem opiniões diferentes, dentro do design também tem. Por exemplo, quando eu saí daqui, muita gente do design inteligente e do criacionismo mandou mensagem preocupado. Porque, como o Marcos Erbelin defende o universo jovem e a Terra jovem, e ele tem o meu respeito, você viu aquele dia aqui, eu até conversei com ele sobre isso, e eu fiquei calado, passou-se a impressão que, letra A, o Rodrigo também defende Terra jovem, universo jovem, e é contra o Big Bang. Sendo que o meu livro, eu falo do Big Bang. E os caras, eu sou design inteligente, acredito no Big Bang, e acredito no universo antigo, vários deles. E a única coisa, eles não ficaram chateados com o Marcos, mas eles ficaram preocupados com a impressão que todo design inteligente trabalha com o universo jovem e Terra jovem. Essa é a linha do Marcos. Essa é a linha do Marcos e daqueles que concordam com ele. Mas há uma outra linha que não é do Marcos e é design inteligente do mesmo jeito. Fala assim, não, Deus criou o mundo, bonitinho, só que o universo já existia por X tempo e depois que nós chegamos aqui e tudo mais. E com relação ao Big Bang, que é o segundo ponto, tem alguns do design inteligente que acreditam no Big Bang e tem gente que não acredita. E quando eu li os argumentos ali, tem uns que criticam o Big Bang não por questões religiosas, por questões técnicas. Não, o Big Bang não procede por causa disso. Aí o que defende, fala assim, não, o Big Bang procede por isso. Eu, como não sou da área, eu ainda trabalho com o modelo, que é a palavra que o Sérgio usou aí, que é a mais correta mesmo. Eu trabalho com o modelo do Big Bang, mas eu não estou apto a entrar num debate sobre o Big Bang. Mas eu trabalho assim. Eu falo, o Big Bang para mim não contradiz a Bíblia, mas eu não saberia refutar, por exemplo, o Marcos Erbelin. Mas eu também, você entendeu? Eu dou minhas leituras, mas como não é minha área, Big Bang, eu trabalho com esse modelo. Começou, isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, são as questões lá básicas, né? Como que a gente surgiu, para onde que a gente vai, se a gente está sozinho,
São questões básicas. Muito bem. Então, como que eu vou explicar como que o mundo começou? Ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo. É um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Georges Lemaitre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Georges Lemaitre, em 1937, 31, naquele período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal. Depois, com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia e teve a expansão. Porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Muito interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não, é sério. Porque o problema é o seguinte, tem cara... muita gente que critica, eu lamento, desculpa ter te interrompido. Essa educação, que o Sérgio, não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar, não é próprio de todo mundo. Ah, não, mas isso aí Você tá entendendo? Isso aí com certeza. E existe muita paulada. Dou um exemplo claro. Eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo Exatamente. dia. Assim, mas na academia Sérgio existe uma certa... Na academia, eu tomo paulada na academia todo dia. Na academia, Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Por qualquer razão? Não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros, para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter te interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Entendi. Mas é porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos. O pessoal da simulação, você fala, eles são. Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, é melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né, que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu?
Então, eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa e eu vejo o espectro da galáxia. A luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso e eu comparo ela com um espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez o ano passado? Ele fez um experimento, ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. E se liga, Sérgio. Eu interrompi, aquela hora ele ia explicar a questão do James Webb. Eu queria ouvir. Então, eu quero voltar no James Webb também, mas se liga. Você falou o lance lá do telescópio na tua casa com o prisma, né? É só porque, assim, cara, eu sou meio burro nisso. Então, assim, você tá olhando uma estrela que tá longeão, aí você coloca o prisma, você vê que ela tá deslocada pro vermelho, significa que ela tá afastando. Isso. Tá bom, se ela tivesse parada lá onde ela tá, ainda assim, ia demorar mó tempão pra luz chegar aqui, como é que ia estar a luz do prisma? Ela ia estar de acordo com esse espectro padrão que eu tenho. Eu faço um espectro padrão de uma coisa parada. Então o espectro daquele ali, as linhazinhas dão daquele jeito. As linhas de absorção que a gente chama do espectro. Que é a cor, né? O espectro nada mais é do que a cor. Azul, tal, até o vermelho. Tem o ultravioleta, que é antes do azul, e o infravermelho, que é depois. Quando as coisas deslocam para o vermelho, é a sirene se afastando. Sim. A sirene vem... Esse o que quer dizer? É que a onda, ela foi esticada. Dilata. Esticada, ela foi para o vermelho. Se não acontecesse nada, estivesse tudo parado, a estrela ou a galáxia ia bater, o espectro ia bater. Mas aí, assim, a gente usa esse mesmo método para saber a distância das coisas, não usa? Por exemplo, essa estrela tá a X anos-luz. Não é por esse mesmo método que a gente... Então, vamos chegar. Distância, cara, é um problemaço dentro da astronomia, tá? Bom. É muito problemático, porque distância depende de várias coisas. Coisas próximas a gente usa um método para medir, coisas muito distantes a gente usa outro método. O que é considerado próximo, Sérgio? Cara, próximo é assim, eu consigo medir, por exemplo, distância até o Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Com geometria a gente mede. Tá. Até uma determinada distância, com geometria, é o melhor jeito de medir. Entendi. A partir daí, começa a ter vários outros métodos, entendeu? Um deles, sim, é pelo espectro. Mas tem vários outros, entendeu? Esse do espectro aí pressupõe, assim, meio que a gente precisa que as coisas estejam em movimento para conseguir medir pelo espectro. O que acontece é que quando o grande Edwin Hubble, lá no final da década de 20, usou o Monte Palomar, que a gente estava até falando dele, que era o maior telescópio na época, e começou a ver galáxias e fazer o espectro delas, ele via que tinha galáxias que iam para o vermelho, mas tinham aquelas que iam para o azul. Olha que interessante. Andrômeda, por exemplo, é uma galáxia que está se aproximando da gente. E aí o espectro dela vai para o azul. Então primeiro ele mostrou que tudo no universo está se movimentando. Algumas coisas, até uma determinada escala de distância, se aproximam da gente, quer dizer o quê? Traduzindo para a física, que a gravidade está mandando naquilo ali, porque a gravidade é uma força de atração, só que a partir de um determinado ponto, a gravidade não manda mais, que é quando as coisas estão se afastando. Como que eu olho uma galáxia que está muito, muito longe e ela está se afastando de mim? Era para estar se aproximando, porque tem a gravidade, não vai estar aproximando as coisas? Mas não, ela está se afastando. E aí ele começou a medir galáxias cada vez mais distantes
E ele chegou a uma conclusão muito legal, cara. Quanto mais distante a galáxia